Júnior, que ele vai pegar para nós agora. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor envie o Santo Espírito sobre o Júnior, para que ele tenha sabedoria e discernimento, Senhor. Que o Senhor coloque palavras na boca dele e toque o nosso coração. Venha transformar as nossas vidas e nos faça viver a nossa conversão a cada minuto do nosso dia. Pedimos também a nossa mãe, a Sutina, que o cubra com a mão sagrada. Que aí a confiança que Nossa Senhora teve em Deus, que o Senhor também possa ser confiante nessa pregação, e que o Senhor possa abrir a boca dele e toque em nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não posso esquecer de nada, nem do óculos. Aí eu fico pondo e tirando o óculos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês antes da gente começar. Quando nós pensamos no primeiro encontro, nós pensamos em vários temas, vários assuntos para serem falados, né? Um dos temas é o que nós vamos falar hoje à tarde, que é sobre a Santa Missa. Então o padre vai vir à tarde falar sobre a Santa Missa e depois celebrar para nós. Porque é um desejo de muitos de nós que pediu, né? Ah, mas eu tenho dúvida, tal. Então ele vai estar aqui, ele vai falar. Acredito que ele vai deixar a gente ficar perguntando para ele e nós vamos aprender. Então seria, como a gente fala, uma parte catequética, né? Uma catequese sobre a missa. Na parte da manhã, eu e a Priscila, nós rezamos, conversamos e vimos a necessidade de falarmos sobre a missão Família Enraizada, sobre o que Deus espera de nós, sobre o que nós nos propomos no nosso regimento, mas para isso eu não ia vir aqui tecnicamente, então eu preparei uma pregação baseada na palavra, para que a gente entenda e entre no nosso coração muitas coisas que às vezes a gente está deixando passar, certo? Então assim, talvez eu vou usar de alguns exemplos de coisas que eu ouvi durante o ano passado, de nós mesmos. Então tentei montar uma pregação com a realidade. Então não se sintam-se constrangidos e falar, ah, mas ele falou essa frase e fui eu que falei. Ok, foi o Espírito Santo que falou através de você, tocou no meu coração e eu tenho que trazer para todo mundo, porque às vezes a necessidade de um é a necessidade do grupo. Às vezes um tem o impulso de externar alguma coisa que é o sentimento de todos. Então vamos pegar esse impulso, vamos trazer como um propósito na palavra, e se for para todo mundo, ótimo, né? Que a gente abrace isso. Se for algo que não sirva para você, ou você fala assim, nossa, mas isso não é para mim, ok também, né? Eu aprendi uma coisa com o irmão Alexandre essa semana, que ele falou assim, a boca que fala uma coisa só, os ouvidos que ouvem são vários. Então vai entrar no coração de cada um de uma maneira diferente, ok? Então não sintam-se coagidos ou, nossa, é para mim que ele está falando. Não, não é especificamente para você, é para mim e para o grupo, ok? Outra coisa que eu aprendi, eu já tinha ouvido falar muitas vezes, mas essa semana me marcou muito, foi o Tiago pregando com a gente no final de semana, que ele falou assim para o grupo. Pessoal, quando eu preparei a pregação, quando nós preparamos a pregação, nós pregamos primeiro para nós, para depois pregar para vocês. E é verdade, então quando eu preparava as passagens bíblicas, quando eu rezava para que o Senhor me inspirasse para essa manhã, primeiro eu preguei para mim. E comecei a ver quanta coisa que eu estou falho em tudo que eu vou falar. Então eu já tenho uma vantagem sobre vocês. Eu já sei o que eu vou falar e já estou tentando me corrigir já faz alguns dias. Olha só que beleza? Bom para mim, né? Então quando você começa a preparar algo para alguém, para você conversar com alguém, você já está se preparando o seu coração. Amém? Amém? Outra coisa,
não se assustem comigo, porque geralmente, ou a maioria de vocês me conhece com a Priscila, dando um testemunho, fazendo uma formação em casa, né? Falando da nossa vida, usando uma parte do nosso filho, da nossa vida, da nossa história para trazer a realidade. Mas hoje eu vou ser o Júnior que vocês ainda não conheceram. Eu vou pregar para vocês tudo que o Senhor pede para que eu fale. Tudo que o Senhor vem colocando no meu coração de angústias para mim, durante esses meses que veio se antecedendo à nossa formação de hoje. As angústias que Deus está colocando no meu coração em relação à missão, em relação à minha posição dentro da missão. E eu quero trazer isso muito claramente para vocês, tá bom? Mas como toda a nossa conversa, todos os nossos encontros, não deixa também de ser uma partilha. Então eu vou sim falar com a autoridade de Deus, porém, se você precisar me interromper, não tem problema. Depois que a gente terminar a pregação, nós vamos ter um tempo para vocês partilharem. Quem está em casal, quem está sozinho partilha de 2 ou em 3. E depois a gente pode propor até uma partilha em grupo também, não tem problema. Nós temos tempo para isso hoje, tá bom? Reservamos o tempo. Outra coisa que eu vou falar para vocês é, a Priscila não está aqui, mas ela também não estaria com o microfone hoje. Porque essa semana eu falei para ela assim, ó, meu amor, nós preparamos tudo, mas quem vai pregar sou eu. Então, eu estaria aqui de qualquer maneira, eu que falaria. Tá bem? Sintam falta dela, mas aqui ela não ia pegar o microfone hoje não, que ia passar a rasteira nela. Ela é muito mole. Como a Ana disse, o pai é o bravo, aí a gente recorre à mãe para falar com o pai, né? Amém? Peguem, por gentileza, Evangelho de São Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 13. Aproveitar, né, e começar a trabalhar com a Bíblia, já que hoje o tema do Evangelho foi a palavra, então possamos exercitar aí a busca. Evangelho de São Mateus, ainda bem que é Evangelho, porque fica fácil, né? Capítulo 14, a partir do versículo 13. É uma passagem muito conhecida, não faz muito tempo que foi falado em uma das liturgias. Todos pegaram? Sim. Amém? Acompanha comigo então. A primeira multiplicação dos pães. A essa notícia, Jesus partiu dali numa barca para se retirar a um lugar deserto. Mas o povo soube e a multidão das cidades o seguiram a pé. Quando desembarcou, vendo Jesus essa numerosa multidão, moveu-se de compaixão para ela e curou os seus doentes. Caía a tarde. Agrupados em volta dele, os discípulos disseram: esse lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede essa gente para que vá comprar para que vá comprar na aldeia. Jesus, porém, respondeu: não é necessário, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas disseram-lhe: nós não temos aqui mais do que 5 pães e 2 peixes. Trazei-os, disse Jesus. Mandou então a multidão sentar-se na relva, tomou 5 pães e 2 peixes, e elevando os olhos ao céu, abençoou. Partiu, e em seguida deu aos seus discípulos, que os distribuíram ao povo. Todos comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram recolheram 12 cestos cheios. Ora, os convivas foram aproximadamente 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavras da salvação. Então essa passagem aqui nós estamos diante de um grande milagre de Jesus. Um grande milagre físico de Jesus. Porque tirar um demônio, as pessoas podiam falar: esse demônio pode voltar. Curar uma doença, essa doença pode voltar porque eu vou para outra cidade, o que vai acontecer? Mas ali não, ali aconteceu um milagre físico. Jesus pegou poucos pães, poucos peixes e conseguiu multiplicar para distribuir para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas qual o ponto principal que eu quero pegar aqui? Jesus não era novato perante aos discípulos. Os discípulos já estavam caminhando com ele há um tempo, já tinha visto milagre, já tinha visto cura, já tinha visto a transformação da água em vinho.
A palavra diz nos primeiros versículos, quando Jesus chegou e viu a multidão, a primeira coisa que ele fez é curou muitos doentes. Então os discípulos viram ele curando muitas pessoas. Mas na hora do vamos ver, os discípulos falaram assim, mas a gente não tem comida, o que nós vamos fazer aqui no meio? Ao invés de recorrer a Jesus e falar, Senhor, tem uma solução? O Senhor tem uma solução para ajudar esse povo? Não, eles se desesperaram e falaram assim, a gente não tem o que fazer. Amém? Acaba esse evangelho, acaba essa passagem, 5.000 homens se alimentam e vão embora. Na sequência a gente tem uma passagem que Jesus caminha sobre as águas, os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas, vê o poder desse Senhor, e depois uma página para frente, se você virar comigo aí uma página, no capítulo 15, versículo 32, nós temos a segunda multiplicação dos pães. E eu não vou ler a passagem inteira, mas depois eu convido você a deixar anotado. Por quê? Porque se eu ler a passagem do 2, da segunda multiplicação, e comparar com a primeira, parece que a segunda é a primeira. A diferença é, não era 5.000 homens, eram 4.000. A diferença é, não tinha 5 pães e 2 peixes, mas tinha 7 pãozinhos e uns peixinhos. A diferença é que na primeira recolheu 12 cestos, e na última recolheu 5 cestos do que sobrou. Essa é a diferença, o resto é tudo igual, parece um Ctrl+C, Ctrl+V para quem mexe com computador, um copy-cole. Por quê? Porque Jesus falou a mesma coisa, precisamos alimentar este povo que está no deserto, e os discípulos falaram a mesma coisa que falaram na primeira multiplicação. Mas Senhor, nós estamos no deserto, o que nós vamos fazer? E eu quero trazer isso para nós aqui. Porque nós agradecemos a Deus, nós pedimos para Deus, nós reclamamos para Deus, Deus nos atende, e quando nós passamos pela mesma situação, a gente olha para Deus e fala, e agora? O que vai acontecer? Nós temos uma memória muito fraca, não é culpa dos apóstolos. O ser humano tem uma memória muito curta. A gente faz questão de esquecer as coisas. Deus já tinha se mostrado poderoso para multiplicar os pães para 5.000 homens. 4.000 era menos, era mais fácil para ele. Mas os discípulos tiveram o mesmo desespero, o mesmo questionamento. Quantas vezes nós não nos questionamos da mesma coisa com Deus? Hoje nós fizemos uma dinâmica no começo, colocamos tudo nas nossas mãos e entregamos no altar. Você confiou que entregou para o Senhor no altar tudo que você colocou na sua mão? Sim ou não? Sim. Sim? E por que quando chegar em casa você vai lembrar de tudo que você deixou aqui e vai começar a rezar e reclamar de novo? Você e eu. Porque a gente faz as coisas só como gesto. O Júnior está pedindo, eu vou fazer. Alguém está conduzindo a oração, eu vou fazer. Não, é uma oração. E eu falei, nós vamos fazer concretamente um gesto, simbolizando tudo aquilo que eu preciso colocar no altar e vamos rezar para que isso fique aqui. E aí eu chego em casa e vou reclamar das mesmas coisas que eu larguei aqui. Porque nós somos iguaizinhos aos discípulos. Nós não temos uma confiança plena no Senhor. Eu não tenho uma confiança plena no Senhor. Nós não temos uma confiança plena no Senhor. Mas como dizia Santa Teresinha, quem dera um dia eu puder chegar e dizer uma esperança cega em sua misericórdia. Ou seja, eu dou o passo e Deus põe o chão. Eu não preciso saber o que tem na frente. Mas não, nós queremos saber tudo o que vai ter na frente. Eu vou me casar. Vamos pegar a Ana de novo. Né, Ana? Vou me casar. Aí, não, mas eu tenho que ter apartamento, eu tenho que ter as coisas, eu tenho que ter a comida, eu tenho que ter a igreja, eu tenho que ter o vestido, eu tenho que ter o padre, eu tenho que ter não sei o que, Bruno, você esqueceu de tal coisa. Nós colocamos sempre, queremos o chão para a gente pisar. Mas a esperança cega em Deus eu vou andar porque eu estou com o Senhor. E Ele vai providenciar a minha segurança. E eu não estou fazendo isso na minha vida, eu não estava e não estou cometendo os erros de fazer isso no meu matrimônio, eu estou cometendo o erro de fazer isso na minha família, eu estou cometendo o erro de fazer isso nas minhas finanças, e como é uma angústia do Júnior, eu preciso trazer para vocês, porque pode ser a angústia de alguns que já partilharam comigo.
A angústia que o Júnior passa é a angústia de muitos, e eu não quero que a nossa família enraizada se torne uma família angustiada por não confiar no Senhor. Eu preciso falar isso para vocês hoje, porque nós precisamos ter uma missão família enraizada que confia plenamente no Senhor. Ah, vai ter o chá das mulheres, mas ainda falta isso, falta aquilo, falta aquilo. Sim, falta, eu vou atrás, eu vou lutar, mas eu também vou rezar para que Deus providencie. Eu tenho que confiar no meu Senhor e não ficar todas as vezes questionando a mesma coisa. Mas Senhor, aonde que eu vou arrumar pão? Senhor, onde que eu vou arrumar comida? Senhor, é muita gente para eu alimentar. São muitos casais que estão precisando. Senhor, hoje eu vou ter que fazer a oração inicial, eu não sei fazer isso. Senhor, hoje eu vou ter que rezar, eu não sei fazer isso. Senhor, hoje, Senhor, eu não... Mas o Senhor diz, traz o que você tem. O que você tem aí? Só 5 pãozinhos? Esses 5 pãozinhos eu vou alimentar 5.000 pessoas. O que você tem? Uma voz bonita? Então traz ela aqui que eu vou multiplicar para você cantar. O que você tem? O conhecimento da palavra? Traz aqui que eu vou colocar você para ensinar essa multidão. O que você tem? Um abraço aconchegante? Vem aqui que você vai ter que aconchegar muita gente que vai chegar ferida e machucada. Mas Deus precisa de algo, Ele não transforma nada em alguma coisa, Ele precisa que nós demos alguma coisa para Ele. Assim como os discípulos tiveram que reunir na primeira multiplicação os pãezinhos e os peixinhos, tiveram que reunir de novo. Porque descer pão do céu já foi, lá no povo do Egito, lá o maná caiu do céu e alimentou o povo, porque não tinham Jesus presente no meio deles. Mas agora tem. E qual que é a angústia que o Júnior passa? Que eu preciso estar nessa vontade, nesse desejo de colocar Deus diante da minha vida, mas eu preciso que a minha esposa também tenha essa vontade, esse desejo de colocar Deus na frente. Porque senão um anda e um puxa. O Júnior e a Priscila precisa colocar Deus à frente da nossa missão, mas nós precisamos que vocês coloquem Deus à frente da missão. Porque senão a gente quer andar e tem gente puxando. Vocês estão me entendendo? Nós temos que entrar no barco e seguir rumo. Não dá para 5 remar para frente e um ficar remando para trás. Já estamos em alto mar. Missão Família Enraizada começou o ano passado, já foi aceita pela diocese, agora é trabalho e sem medo. Mas para isso nós precisamos estar o quê? Enraizados. Uns nos outros, ligados uns nos outros. E para a gente falar de raiz uns nos outros, pega comigo aí, João 15. Passa umas páginas para frente da sua Bíblia aí. João 15, a partir do versículo 1. Evangelho de São João, capítulo 15, a partir do versículo 1. Amém? A videira e os ramos. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. E podará todo aquele que der fruto para que produza mais frutos. Vós já estáis puros pela palavra que vos tenho anunciado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós não podeis tampouco dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora como ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Mas se permanecer em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que dele muitos frutos e vos torneis os meus discípulos. Palavras da salvação.
permanecerei ligado à videira. Nós precisamos, no meu matrimônio, eu preciso estar ligado à videira, minha esposa precisa estar ligada à videira, porque senão um dos dois vai morrer, e como nós somos uma só carne, se um morre, os dois morrem. Nós somos uma missão, nós somos uma família. Se um morre, todos morrem. Nós temos que todos nós ter a consciência de estarmos ligados à videira. Temos que estar ligados, porque sendo uma família com o mesmo propósito, um membro doente, um galho doente, um galho podre, um galho bichado, vai bichar toda a árvore. Vai bichar todos os galhos. Queria fazer uma dinâmica com vocês, só para dar uma descontraída. Preciso de 4 mulheres, mas que queiram vir como voluntária. Você vem também? Pronto. Mais uma. Não, Diogo não. Diogo pode sentar. Pode vir, mais alguém aí. Vem aqui. Fica de costa para eles aqui, assim, ó. Olhando para mim. Isso. Você vai pegar isso aqui e colocar embaixo da sua blusa. Só vai tirar quando eu mandar. Põe embaixo da sua blusa, só tira quando eu mandar. A sua blusa puxa também? Puxa. Põe embaixo da blusa. Um só. Não deixa ninguém ver. Muito bem. Pode virar? Muito bem. Senhores, vamos lá. Nós temos aqui 4 mulheres. E eu queria contar, fica juntinho ali, porque o Diogo está desesperado que não está pegando todo mundo. E eu queria informar para vocês que essas 4 mulheres estão grávidas. Oh, muito bem. Elas ficarão grávidas no mesmo dia. Vão parir no mesmo dia. Quando? Logo, em breve. Detalhe, elas vão parir no mesmo hospital. Quem vai fazer o parto é o mesmo médico. E a hora do registro vai ser a mesma. No mesmo instante, 4 novas vidas vão estar diante de nós. Então elas chegaram no hospital, chegaram na maternidade. E como que chega uma mulher na maternidade grávida? Assim? Ah, mas já viu, já. Vamos, Cadê a mulher grávida? Isso, me ajuda, né? Me ajuda. A dinâmica é minha, mas a ensinação é de vocês. E aí, chegou certa hora, elas vão entrar no clima agora. Elas entraram em trabalho de parto. Meu Deus. Respira. Isso. E vai chegando a hora. E aí, na hora de nascer, lembra? Os 4 nasceram juntos. Nossa, quantas crianças lindas! Vocês não podem falar mal da criança, ela é a mãe, gente. Vocês estão acostumados. Vocês vão visitar uma criança no hospital? Eu duvido que você fala tem cara de joelho. A gente fala, as mulheres não falam não. Cara de joelho. Olha só, olha o filhinho da Janaína, uma perninha linda, olha só. Oh, olha, outra perninha. Ah, que bonitinho. E você? É um bracinho. E você nasceu o quê? Um bracinho. Oh, que bonitinho. Pode nascer de uma mulher só uma perna? Pode nascer de uma mulher só um bracinho? O que tem que nascer? Uma criança completa, sim ou não? Sim. Se eu juntar aqui esse bracinho bem pertinho aqui assim, ó, coloca um bracinho do lado, não vai juntar não, porque eu nunca vi 2 braços assim, ó, juntinho, coloca as perninhas aqui embaixo. Isso, já começa a aparecer alguma coisinha, né? Sim ou não? Sim. O que está faltando aqui nesse corpo, nessa criança? O corpo e a... Eu não consigo que uma mulher gere o corpo aqui hoje. Porque o corpo é a igreja. Eu não consigo mais que nenhuma mulher hoje gere a cabeça. Porque a cabeça, diz a palavra, é Cristo. Se eu tenho Cristo como cabeça e a igreja como corpo, nós somos
Nós podemos sim ter nascido como um membro numa mulher, numa mãe, numa família, mas eu tenho que fazer parte desse corpo porque uma mão sozinha não faz nada. Eu tenho que juntar esse corpo, porque eu sendo uma perna, sozinho não vou fazer nada. Eu posso ter perna para correr, para buscar providência, para pedir doação, para buscar doação, para trazer o irmão que precisa. Eu posso ter perna para dirigir o carro, eu posso tudo isso. Mas não adianta nada se eu não estiver ligado no corpo. Eu posso ser a mão que reza, que põe juntinha, que segura no microfone, que fala, que ajuda, que abraça, que faz carinho, que se transforma no ser humano, mas sozinho eu tenho que estar ligado no corpo. Eu tenho que estar ligado a uma cabeça. Sem mim, nada podeis fazer. Arranca a sua perna, coloca lá, olha para ela e fala: anda, bendita. Arranca um braço, deixa no canto e fala assim: traz um copo d'água para mim. Vai acontecer? Precisa estar ligada na cabeça. Não vai funcionar sozinho. Uma salva de palmas para minhas grávidas. Eu preciso estar ligado ao corpo. Eu preciso estar ligado à cabeça. Não é porque o Júnior acha, porque está na palavra de Deus. Sem mim, nada podeis fazer. Se não estiver ligados a mim, não dará frutos. Vós sois os membros e eu sou a cabeça. Agora, aquela cabeça nasceu de quem? De quem nasceu aquela cabeça? De Maria. Nasceu do ventre de Maria? Nasceu. É possível nascer só uma cabeça? A cabeça tem que nascer com o quê? Com o corpo. E o corpo tem que ter o quê? Então, se você, meu querido, você está ligado na igreja, você querendo ou não, você é filho de Maria. Não tem como você estar no mundo, falar que ama a Deus, que segue Jesus e quer estar ligado a Ele. E se você estiver ligado a Ele, você nasceu do mesmo lugar que Ele e você é filho de Maria. E quando nós estamos ligados a Cristo, nós temos que estar sadios. Cristo precisa de membro sadio, porque senão vai acontecer mais do que nós estamos vendo ali na cruz. Um membro doente vai machucar mais ainda o corpo dele. Um membro doente é mais chicotada nele. Porque quando a gente fala de doente, nós estamos falando em todos os sentidos. O que peca, o que não quer se converter, o que faz as coisas certas do lado do jeito errado, o que quer fazer as coisas erradas do jeito certo, né? Aquele que não ouve a palavra, aquele que não entende a palavra. Então nós precisamos estar sadios. Se nós todos, cada casal e cada pessoa aqui, nos sentirmos como um membro de um corpo igreja, e hoje nós vamos chamar a igreja de Missão Família Enraizada, que nós somos uma célula da igreja, sim ou não? Autorizada pela igreja, sim ou não? Apoiada e aprovada pela igreja, sim ou não? Acompanhada pela igreja, sim ou não? Se eu sou membro dessa igreja, família enraizada, e nós estamos querendo entregar essa família enraizada para que ele seja a cabeça, se eu adoecer, eu adoeço o corpo inteiro. Na minha casa, no meu matrimônio, se eu adoecer, eu adoeço também a minha esposa, adoeço também os meus filhos, porque nós somos uma só família. Júnior, você quer chegar onde? Eu quero chegar no tema do que nós trouxemos hoje lá no cronograma. Compromisso, conversão, comprometimento. Eu tenho que ter noção de que eu faço parte de um corpo. Eu tenho que ter noção que se eu ficar doente e não pedir ajuda, não buscar o remédio, não tiver os irmãos para me ajudar, eu vou adoecer, e pior, eu vou adoecer o corpo.
eu vou adoecer o corpo todo. Mas, Júnior, você está querendo me dizer, então, que se eu lá na minha casa, sem minha mulher souber, sem o meu filho souber, sem ninguém souber, eu cometer o meu pecado, não é só eu que estou cometendo pecado? Não é só para mim que faz mal? Não. Está fazendo mal para você, você como uma só carne está fazendo mal para sua esposa, você como família está fazendo mal para seus filhos, e você como membro deste corpo, igreja, chamada família enraizada, você está fazendo mal para a família enraizada. Simples assim. Mas quando eu não entendo que eu sou um membro de um corpo em que Cristo é a cabeça, eu faço o que eu quero e acho que está tudo bem. Mas todo pecado, como diz a palavra, leva a... Todo pecado gera a... Esqueceram essa parte, né? Morte. Todo pecado gera morte. Gera a morte do membro, e um membro morto mata o corpo inteiro. Ah, tô com um negocinho aqui no dedo, não é nada não. Não cuida pra você ver. Vai gangrenar, você vai cortar o dedo. Se passar um pouquinho para a mão, vai para a mão, arranca a mão. Opa, escapou, pegou no braço, já era. Um membro doente vai adoecer e vai matar o corpo inteiro. E nós temos, graças a Deus, hoje a palavra veio bem ao encontro, né? Veio falar sobre a palavra, nós já falamos sobre quaresma, a Glaucia falou sobre a quaresma. E a Ana falou uma coisa importante, nós temos ali os nossos amigos que eu busco ajuda e falo com meu pai, falo com a minha mãe, mas nós também temos amigos em volta de nós temos irmãos em volta de nós, para que confiemos. Agora, como que eu vou confiar? Vou pegar o exemplo, a Thaís e o Thiago chegaram hoje aqui. Como que eu vou, o Ricardo e a Patrícia vai confiar na Thaís e no Thiago se nunca viu na vida? Acabaram de chegar, primeiro dia deles, vamos fazer o sorteio, Patrícia e Ricardo vai partilhar com a Thaís e com o Thiago. Como é que eles vão? Pisando em ovos, né? Ah, não conheço eles. Quem será que são? Será que é aquilo mesmo que eles falaram lá na frente? Será que ela era da igreja, ele também? Preciso conhecer. E eu não vou contar minha vida para eles na primeira vez. Deixa eu ficar amigo deles. Thaís é a mesma coisa. Ah, o Júnior falou que todos os casais são maravilhosos. Falei, né? Meio por cima. Todos os casais são maravilhosos. Eu já vou me abrir na primeira vez que eu conversar com o casal? Claro que não. Eu não conheço eles. Eu preciso primeiro, para eu ter intimidade e contar os meus problemas, eu preciso primeiro conhecer. O que o nosso grupo, a nossa missão propôs para nos conhecermos? As partilhas entre casais. Muito bem. Porque a partilha do casal vai fazer com que nós nos conheçamos. Se nós nos conhecemos e eu chego numa partilha com o Rondinei e conto a minha intimidade, a minha dificuldade, falei, irmão, reza por mim. E ele vira para mim e fala assim, irmão, eu também tenho um problema parecido ou outro problema, preciso contar para você, reza por mim. Eu criei uma intimidade. Essa intimidade gera relacionamento. Esse relacionamento gera amor. Eu começo a amar o meu irmão porque eu vejo no Rondinei que é um pecador como eu, é um ser humano como eu, é uma pessoa que sofre como eu e vai fazer com que eu me compadeça do Rondinei e quando eu for rezar por mim, eu vou falar, Senhor, também coloca o meu irmão Rondinei porque eu amo tanto esse irmão e eu sei que se ele adoecer, vai adoecer a mim que faço parte do mesmo corpo que é a família enraizada. E o que Jesus disse? Lá em João 13,35, não precisa pegar, mas quem quiser anotar, né? Pode anotar, João 13,35. Eu vou pegar porque eu vou ler literalmente aqui para vocês. Não tem necessidade agora de pegar, mas vai estar fácil aqui, ó. João 13:35. Nisso todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus não falou se você pegar o irmão no colo. Jesus não falou se você levar ele para comer na sua casa. Jesus não falou se você pagar um churrasco. Jesus não falou se você não gritar 12 na orelha dele. Jesus não disse nada disso. Jesus disse se vos amardes. O amor entre as pessoas, entre o cristão, entre os irmãos da família enraizada, vai mexer com as pessoas lá fora. Ai, Júnior, mas eu preciso, quando encontrar o Rondinei, fazer uma declaração gritando no meio de todo mundo? Claro que não. Mas sim. Então, se prepara.
Falou que sim. Mas o que eu preciso? Quando as pessoas verem, eu vendo meu irmão sorrindo, e a minha alegria de receber meu irmão, abraçá-lo, beijá-lo tranquilamente nas pessoas, e eu tenho um afeto por ele, explícito, as pessoas que não conhecem a Deus, ou as pessoas que conhecem mais ou menos, vão falar assim, nossa, eles são diferentes. Olha como eles se amam. Olha como é diferente esse casal com aquele em relação aos outros casais. Tem alguma coisa diferente ali. Jesus disse, serão reconhecidos porque as pessoas vão ver como vocês se amam. Tem um escritor lá do segundo século chamado Tertuliano, é um escritor cristão, e ele dizia assim, que os pagãos olhavam para os cristãos e falavam assim, vede como eles se amam. Os pagãos sentiam-se atraídos pelo amor que os cristãos tinham entre eles. Então, quando nós propomos lá atrás, nós não, né? O Espírito Santo propôs para nós todos, que nós em grupo chegamos à conclusão de fazermos partilha, é para que nós atendamos a este quesito do Evangelho, amar uns aos outros, mas não como o mundo vos ama, mas como eu vos amei. E quando vocês se amarem de verdade, do fundo do coração, e tiver até chegar ao ponto de você dar a vida pelo teu irmão se necessário, esse amor vai converter todo mundo. Você não vai precisar falar, não vai precisar cantar, não vai precisar nada. Só o modo de amar o irmão vai mexer no coração das pessoas. E aí eu quero chegar no ponto da partilha. É muito importante a gente levar a sério nossas partilhas por causa disso. Não é só um encontro para comer um salgado, beber uma água ou jogar a conversa fora. É também. É gostoso isso. Muitas partilhas que eu tive com os meus irmãos foi assuntos aleatórios e se tornaram as melhores partilhas que eu já fiz. Porque no assunto aleatório você conhece a realidade do irmão. Mas é necessário o quê? O objetivo. Eu conhecer meu irmão, ele me conhecer, termos um vínculo e ter amor por esse irmão. E agora eu vou chutar o calcanhar de alguns, não me levem a mal, não levem para o coração, aliás, o que eu vou dizer, as pessoas que já disseram isso. Mas já chegaram, eu escutei um falar para o outro e para mim e para a Priscila, nunca sortearam a gente para partilhar, faz 1 ano eu nunca partilhei com você. Gente, tem vergonha na cara. O sorteio é para a gente poder ter a partilha. Você nunca partilhou comigo? Me liga. O que você está fazendo hoje? Vai tomar um café e vai partilhar, irmão. Nunca partilhou com o Ricardo. Está com vontade? Está com desejo? Está querendo conhecer a vida dele? Liga para eles. Vocês estão morando no Paiol. Querem conhecer o Paiol? Posso tomar um café? Duvido que ele vai falar que não, porque nós somos irmãos. Green Hills. Que chique. Não é Paiol não, viu gente? É Green Hills. É pobre metido a besta, viu? Eu não preciso me ater a uma regra de sorteio de partilha para partilhar, meu querido, pelo amor de Deus. E outra, não é a minha necessidade. Eu estou passando por um problema e acredito que se eu partilhar com o André ele vai me ajudar. Isso é muito válido. Por quê? Porque aqui ninguém é a referência. O Júnior e a Priscila não podem ser a referência da Missão Família Enraizada, porque quando estiver aqui até o fundo de casais, eu não vou ter dia para partilhar com todo mundo. Eu não tenho braço para carregar todo mundo. Mas como eles se amavam, não como eles amavam os discípulos, não como eles amavam os apóstolos, não como eles amavam os líderes, não como amavam o pregador, não, como eles se amavam. Você me permite, Rondinei, falar de você um pouquinho? Terça-feira estávamos reunidos os homens e as mulheres, na reunião das mulheres e a reunião profunda, íntima e pessoal de oração dos homens. E em um determinado momento, o Rondinei olhou para o Diogo e falou para ele o quanto que ele admirava o Diogo. Vocês não imaginam como o meu coração, e eu estou falando isso para você hoje, como o meu coração se alegrou com aquilo. Eu não estava na história, não fazia parte da história, eu não era o Rondinei, eu não era o Diogo, mas na hora eu falei, é isso. Amar-vos uns aos outros, admirar-vos uns aos outros, ter confiança uns nos outros.
Porque vamos ser realistas? Todos nós somos amigos, todos nós partilhamos do mesmo ideal, mas a intimidade e o amor é pessoal. Tem gente que vai chegar aqui e não vai com a minha cara. Eu sei que metade de vocês não vão com a minha cara, mas tudo bem. Mas eu preciso ir com a cara de alguém, preciso confiar em alguém, porque eu sou membro, ele é membro, eu preciso estar ligado ao corpo. Eu vou respeitar a mão, porque ela tem a função de mão, mas eu preciso ficar junto do outro pé. Fique junto e não fique doente. Então quem tem vontade de partilhar comigo, liga, marca e vamos lá em casa. Mas também não é só eu precisar, é eu ter a sensibilidade de quem precisa. Estamos aqui no grupo, dia de formação, tem a refeição, tem um cafezinho, aí eu vou lá, entro lá, olho, vou pegar outro, né, porque se eu pegar só o Rondinei, depois ele vai chorar. Eu vejo lá a Renata, conheço a Renata, toda expansiva, brinca, conversa, tal, cuida do filho, cuida do marido, tal. Chego lá e vejo ela meio diferente. Irmã, tá tudo bem? Tá tudo bem, mas eu tô vendo que não tá. Passa um dia, passa 2 dias. Irmã, poxa, nunca fui na sua casa. Posso ir visitar vocês? Queria levar uma bala, um pirulito pro Rafinha. Pronto. Já estou na partida. Precisamos ter essa intimidade para gerar este amor, para sermos reconhecidos como discípulos. Nós temos a ferramenta, mas não estamos sabendo usar. Nós temos tudo na mão, mas estamos deixando passar. Estamos deixando colocar em segundo plano. Estamos levando como, só uma partilha, se eu não fizer eu faço o mês que vem, faço 2. Tá bom, faz 10 o mês que vem. Mas de repente você naquele mês não está precisando partilhar, mas aquele sorteio, porque o sorteio a gente fala, foi na sorte, não foi na sorte. Se a gente está aqui em oração diante do Senhor, Ele está direcionando as partilhas. Talvez você não precise, mas aquele irmão que vai estar com você, ele está precisando. Mas a gente só vai descobrir se estiver lá diante dele. E eu vou falar para vocês. Eu não sei vocês, mas teve partilha que eu fui fazer totalmente despretensioso. E quando eu cheguei lá, o Senhor tinha pedido aquela partilha para aquela pessoa, porque eu passei pela situação daquela pessoa e eu poderia ajudar aquela pessoa. E aí eu falo, como o Senhor é certo, justo, até mesmo no sorteio de partilha. E precisamos estar alicerçados como nós, desde a criação, fundação da família enraizada, uma família enraizada. Aonde? Em Cristo. Aonde mais? Na palavra. Onde mais? Na fé. Aonde mais? No amor. Mas tem uma coisa muito importante que nós falamos: nos sacramentos. Precisamos estar enraizados nos sacramentos. Enraizados nos sacramentos. Os sacramentos, todos os sacramentos da igreja, eles são a verdadeira potência do cristão. A verdadeira potência do cristão está nos sacramentos. Eu fui batizado, recebi a graça de ser filho de Deus e todos os dons infusos da minha vida. Recebi a primeira comunhão, recebi a graça de poder comungar e comer o corpo de Cristo para colocar Ele na minha vida em prática e fazer com que eu me espelhe nele e que as minhas atitudes sejam as atitudes que Ele tomaria. Me deu a confissão, porque eu vou tropeçar, mas eu tenho um lugar que eu vou lá chorar, eu vou colocar todo o meu coração e meu pecado, e Deus vai me colocar de volta no caminho. Eu tenho um matrimônio porque sozinho eu não vou conseguir nada. Porque o Senhor disse, aonde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei no meio deles. E se eu vivo uma vida sozinho, eu vou ter que ficar procurando outros recursos para encontrar Deus e talvez nunca vou encontrar. Mas Deus permite o matrimônio porque eu sou uma só carne, eu sou 2, eu e minha esposa, e onde 2 ou mais ligados na videira estiver, Ele vai estar no meio de nós. E tudo que nós pedirmos para Ele em seu nome, Ele vai me atender e atender a minha esposa. Todos os sacramentos são a potência para que tenhamos forças para seguir nosso caminho. Mas a gente tem que fazer as coisas do jeito certo. Louvo e agradeço a Deus a vida da Glaucia, do Diogo, da Patrícia e do Ricardo. Louvo e agradeço todo dia, porque comungam dignamente.
Conhecereis a verdade vai vos libertar. Vocês conheceram a verdade e hoje são dignos do sacramento. Para falar sobre sacramento, 1 Coríntios 11, Novo Testamento, passa um pouquinho para frente aí dos Evangelhos, você vai passar por umas 4 cartas mais ou menos, vai chegar em Coríntio, 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, 27 a 29. Portanto, eu gostaria muito que vocês deixassem isso grifado na Bíblia de vocês, ou anotassem, porque essa passagem aqui, vocês podem ajudar muitas pessoas. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aquele que o comer e beber, sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Não sou eu que digo, mas é Paulo que diz aos Coríntios, palavras do Senhor. Paulo vai dizer, Paulo não conheceu Cristo fisicamente, Paulo conheceu Cristo espiritualmente. Jesus veio, tirou a escama dos seus olhos, ele se tornou um dos maiores, se não o maior pregador e propagador da palavra de Cristo. Foi responsável pela maioria das cartas escritas no Novo Testamento. Atropelou Pedro em relação a construir novas comunidades. Atropelou Pedro porque ele recebeu do Senhor não a convivência, mas a graça do Espírito Santo para que pudesse ter coragem de converter os pagãos. Viajou não sei quantos 1000 quilômetros, foi não sei quantas vezes apedrejado, foi naufragado, foi expulso, foi preso, foi chicoteado, tudo o que você imagina, apedrejado, mas permaneceu firme. Aliás, tem até o detalhe, né, que foi apedrejado, jogaram ele para fora da cidade, ele levantou, bateu, os amigos, vamos embora, vamos nada, tem que voltar que eu não terminei, e voltou para o mesmo lugar que ele sido apedrejado. Homem de coragem. Quem dera se eu pudesse ser só o dedinho de Paulo. Paulo diz, porque Jesus morreu, deixou a instrução para os discípulos, eles já celebravam a missa e comiam o corpo de Cristo. Você quer comer o corpo de Cristo? Está à disposição. Você quer beber o sangue de Cristo? Está à disposição. Porém, se você beber indignamente, injustamente, você está se condenando. Você se condena, além de profanar o corpo de Cristo. Ele está dizendo, não sou eu. Versículo 1. 20, no finalzinho do 27. Comer indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Significa, estou profanando o que é mais sagrado. Não estou dando importância ao corpo de Cristo que morreu por mim numa cruz. Estou levando na brincadeira. Tem uma história que eu escutei uma vez, que um muçulmano, que não crê em que Cristo é Salvador, conversando com um católico, ele falou assim, vocês vão lá na igreja de vocês, mas vocês não acreditam que quem está lá é Deus, não. Aí o católico falou, claro que acreditamos, está no sacrário, está vivo, de corpo, sangue, alma e divindade. O muçulmano falou assim, vocês não acreditam que ele está lá. Porque se eu acreditasse que o meu Deus estaria lá, eu entraria de joelho, de cabeça baixa e não teria coragem de olhar nos seus olhos. Muitas vezes nós somos assim. Entramos na igreja, ficamos de conversa, ficamos de papo, observando todo mundo, e esquecemos que aquele que deu a vida por mim, aquele que dá o corpo para mim, está ali e eu estou profanando o corpo. Imagina só, eu saber que a minha igreja ensina na palavra, no catecismo da Igreja Católica, na sua doutrina, que se eu entrar na fila da comunhão e receber o corpo de Cristo em pecado, eu vou estar profanando o corpo dele, além de me levar à morte. Eu estou entregando a minha vida à condenação, não à salvação. Júnior, onde está isso? 1 Coríntios 11, você acabou de ler comigo.
para que eu possa entrar na fila da confissão dignamente e poder receber o corpo desse Cristo, desse Deus que me deu para que eu tenha potência para evangelizar, potência para trabalhar, potência para educar os meus filhos, potência para rezar para os irmãos, força e potência para assumir que eu sou família enraizada. Eu preciso, antes de entrar na fila da confissão, preciso do perdão, sacramento que nós falamos. É o único lugar que você entra como culpado, independente da culpa, e sai inocentado. Olha o que diz Mateus 3,8. Se você não tiver tempo de pegar, não tem problema. É um único versículo, bem rápido. Mateus 3, versículo 8. Dai, pois, frutos de verdadeira penitência. A penitência, quando eu me confesso, tem que gerar frutos. Eu vou entrar dentro do confessionário com o pecado e quando eu sair eu tenho que saber que eu deixei o pecado lá como eu deixei todos os meus problemas no altar. Eu tenho que sair dali sabendo que eu sou um homem novo, uma mulher nova, zerado. Não adianta eu chegar lá, tenho um problema de assistir pornografia, sei que é pecado, a palavra me disse, a igreja me disse, sei que eu não posso. Vou lá, vou me confessar porque eu não estou me sentindo bem. Mas eu estou doido para sair de lá para voltar para a pornografia. Não tem arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem perdão. Casais sabem, nós casais sabemos muito bem disso, né? Você vai lá, comete um erro com a sua esposa, marido erra com a esposa, precisa pedir perdão. Benzinho, desculpa aí, viu? Foi nada não, foi sem querer. Valeu alguma coisa? Só jogou para fora porque precisa se reconciliar. Não pediu perdão sincero do coração, não mostrou arrependimento. Não mostrou para sua esposa que você vai tentar fazer o possível para não fazer aquilo que você fez e magoou ela. Ela vai te perdoar? Dificilmente. Imagina Deus. Deus ele pode curar e perdoar todo mundo sem nós pedirmos, mas Ele precisa que nós nos arrependamos, a salvação depende de nós. Eu escutei isso recentemente de um padre e eu conversei com a Priscila. Ele disse assim, a garantia da salvação Jesus já nos deu. Aí eu falei assim, peraí, o que é garantia? Garantia é aquilo que você dá para alguém com certeza que aquilo não vai acontecer. Se eu garantir para você que se você jogar na Mega Sena você vai ganhar, é impossível dar errado. Se Jesus garantir que eu tenho a salvação, eu fico sentado e fico esperando eu morrer. Já está garantido? Negativo. Jesus dispõe da salvação para todo mundo. Jesus nos oferece a salvação a todos, mas depende de mim buscar a salvação. Se eu não fizer jus, eu sou o ramo que será cortado e lançado ao fogo. Então, quando eu vou buscar a minha confissão, eu preciso do perdão de Deus para que eu me reconcilie com Deus. Só que eu só consigo me reconciliar se o perdão for sincero do meu coração. Se eu chegar lá e me confessar, eu preciso estar perdoado de todos os meus pecados. Eu tenho um problema de pornografia. Eu fico lá no meu celular, vejo pornografia, mas eu também maltrato a minha esposa, brigo e xingo ela e xingo meus filhos. Aí vou no confessionário e falo, padre, preciso me confessar. Eu xingo minha mulher e xingo meus filhos. Aí o padre, ele é um servo de Deus, ele vai falar assim, te perdoo de todos os seus pecados, vai, segue em paz. Você foi perdoado de tudo? Você continua em pecado mortal. Vou confessar só o que eu quero falar. Não adianta. Não adianta. Não adianta eu saber que eu vou sair de lá e cometer o mesmo pecado. Vamos pegar um exemplo bem ridículo, tá bom? Vocês me perdoam o exemplo, mas o dono de um prostíbulo, ele vai lá se confessar com o padre, e o que ele vai se confessar? Se ele está usando de mulher para garantir o seu sustento, levantar o seu dinheiro?
Se ele vender, se ele se desfazer, se ele acabar com tudo, ir no padre e falar assim, me arrependo de tudo e a partir de hoje eu não faço mais. Ok, glória a Deus, está perdoado. Mas se ele vai continuar com o negócio, ele pode confessar tudo o que ele quiser, que o perdão não existe. E é isso que nós, membros da igreja, membros do corpo de Cristo, membros da família enraizada, precisamos ter em mente. Porque se eu comungar, eu não estou só condenando a mim, eu estou condenando o membro e estou afetando o corpo. Por isso é que nós vamos ser insistentes. Por isso é que nós vamos vir com insistência, falar sempre, lembrar dos sacramentos. O quanto é importante tê-los, mas também o quanto é importante tê-los com dignidade. Tem uma passagem, fica mais difícil de você achar aí, Provérbios, lá no Antigo Testamento. Provérbios 28, 13. Enquanto você está pegando aí, Provérbios 28, 13, eu vou lendo para a gente não se estender muito. Eu nem sei como está nosso horário, né? Eu quero deixar tempo para partilha. Provérbios 28, 13. Oi? 11 horas. Provérbios 28, 13. Quem dissimula sua falta não há de prosperar. Entenda que prosperar não é ter dinheiro, tá bom? Prosperar é ter uma vida digna diante do Senhor. Quem dissimula suas faltas, ou seja, quem peca, não se prospera. Quem as confessa e as detesta, obtém misericórdia. Eu preciso confessar, eu preciso detestar e largar. Porque quando eu detesto alguma coisa, eu quero largar logo, né? Sim ou não? Quem já limpou bunda de nenê cheia de cocô? Você vai ter que limpar. É seu filho. Se você não limpar, ninguém limpa. Você pôs a mão no cocô, mas você não quer rápido lavar a mão? Porque é ruim. Eu preciso... Pega ele aqui, amor. Pega ele aqui que eu preciso lavar minha mão. Não é assim? O pecado tem que ser a mesma coisa. Eu tenho que detestar e tenho que largar. Tenho que lavar, tenho que purificar. Se eu detestar e largar, eu tenho a misericórdia. Se eu não largar, eu não vou prosperar, eu não vou ter paz, eu não vou ter intimidade com os irmãos, não vou conseguir amar meus irmãos, não vou conseguir olhar nos olhos de Cristo. Amém? Agora sobre a palavra. Uma das propostas, né, desde o início da nossa missão, é que nós leiamos, ouçamos e vivamos a palavra de Deus. Isso sempre foi muito claro para nós, nunca foi escondido, né? Nós viemos de um local que a gente tinha tudo prontinho, mastigado, começamos a nossa missão, tentamos escolher a melhor linguagem sacerdotal para nos trazer a palavra, chegamos ao consenso comum de que o padre Mário Sartori preencheu o nosso coração, apesar dele usar o verde Palmeiras, mas de verdade... Desculpa, viu, Thiago? Palmeirense. Mas de verdade, eu vou falar para vocês. Desde a primeira vez que eu escutei o padre Mário Sartori, escutando a profundidade que atingiu meu coração com as palavras simples, mas firmes dele, nunca me incomodou o verde Palmeiras. Nunca. Porque a palavra de Deus... ela entra no meu coração e preenche muito mais do que qualquer palavrinha extra que ele fala lá no meio. E o Verde Palmeiras não é só na homilia que a gente escuta, tá bom? Todas as formações que eu já escutei, alguns vídeos dele lá no portal dele, toda vez ele consegue colocar o Verde Palmeiras. Até teve uma que ele falou assim, vou grifar com esse amarelo aqui porque eu não encontrei meu Verde Palmeiras. Ok, mas tem Deus, e é Deus falando. Tem uma passagem, agora eu quero ver vocês acharem, em 14 segundos. Oséias. Existe esse livro na Bíblia, viu? Oséias, capítulo 4, versículo 6. Oséias, 14 segundos, acabando. 10, 8, 5, 2... Acabou! Achou? Oh, glória!
Tem os pedindo misericórdia aqui. Oséias, Antigo Testamento. Profeta Oséias. Procura aí. Tem pressa? Eu não estou com pressa. Aí. Minha Bíblia é uma virada, cai papel. Oséias capítulo 4. Ah não, no celular não vale. Aí é fácil, aí eu achei. Ela achou na Bíblia mais rápido que no celular também, viu? Eu achei difícil. Oséias capítulo 4. Oséias capítulo 4, versículo 6. Todos amém? Alguém misericórdia? Pode achar, nem pressa, vamos lá, temos que exercitar aí a busca da palavra. Oséias 4, versículo 6. É um versículo que marca muito. Oséias 4, versículo 6. É para trás, meu amor, para trás, bem para trás. Achou? Depois de Daniel, passa Jeremias, Daniel. Logo depois de Gênesis, um pouquinho antes de Apocalipse, dentro do Antigo Testamento. Amém? Amém. Só um versículo, 6. O que está escrito? O povo se perde por falta de conhecimento, palavra. Nós nos perdemos muitas vezes por causa da palavra, por falta de conhecer a palavra. Uma pessoa pergunta alguma coisa para nós. Se eu conheço a palavra. E aí a gente tem que, não sei se o Padre Mário fez numa homilia, mas ele fez num curso, elogiando o Frei Gilson, né? Ele falou assim, o Frei Gilson vai na entrevista com a palavra. Todas as respostas, ele abre a palavra. Todas. Nunca vi o Frei Gilson falar alguma coisa da boca para fora. Ele abre a palavra e responde com a palavra. Todas as vezes. Por que nós não temos essa capacidade? Porque nós não estamos acostumados a utilizar a palavra. Mas nós temos uma ferramenta que a própria missão nos oferece e nos pede. E nos mastiga. Um padre que todo dia explica o Evangelho do dia para nós. E aí, nós continuamos arrumando desculpas para não ler, ouvir e interpretar a palavra. Como diz o próprio Padre Mário, né? O que eu falo aqui é muito pouco, você tem que pesquisar também, você tem que ler também, você tem que fazer um diário também. Ele pede, né? Ele não se fecha naquilo, precisamos fazer mais. Mas se eu fizer o mínimo, eu consigo dar um passo maior. Não adianta eu acordar amanhã e falar, essa quaresma eu vou ler a Bíblia inteira. Você não vai ler a Bíblia inteira. Porque você não consegue nem ouvir 7 minutos de diário. Desculpa desanimar. Mas não dá para a gente dar um passo maior que a nossa perna. Então, amados, para a gente encerrar. Se você ouviu as palavras que o Senhor pediu para que eu trouxesse como puxão de orelha, foi. Se você ouviu as palavras que eu trouxe hoje como uma exortação, foi. Se você ouviu essas palavras como, nossa, como o Júnior é agressivo, foi. Foi. Porque a gente passa por momentos na vida. E o Senhor sempre vai nos dando dicas, nos dando toques, nos alertando, nos exortando. E a gente vai achando que nunca é com a gente.
Você está lá no meio de um monte de gente. Um monte de gente. Aí alguém fala alguma coisa. Aí você fala, fulano tinha que estar aqui. Aí aquele casal não veio hoje? Isso aí ele tinha que escutar. E a gente sempre joga pro outro. E eu vim fazendo isso durante alguns meses. Nunca queria ouvir o que Deus queria de mim. Mas sempre tentando escutar Deus. E aí aconteceu sim um momento na minha vida recente, em que eu pude silenciar, eu pude sair do meio da muvuca. Lembra até nós pregamos isso na semana passada. Lembra do evangelho da semana passada, que Jesus vai curar um surdo-mudo? Que ele pega o surdo-mudo do meio da multidão, leva para um lugar à parte, pega a saliva com a terra, põe nos ouvidos e na língua, e ele começa a ouvir e falar. Deus precisou fazer isso comigo. Deus precisou me tirar do meio da multidão, me levar num lugar reservado, preparar o chicote e estalar o Júnior para eu acordar. Vou tropeçar? Com certeza eu vou. Vou esmorecer? Com certeza vou. Mas eu sei que se eu tropeçar e se eu esmorecer, eu tenho uma família enraizada para me apoiar. Eu fui me escondendo dos amigos e dos irmãos mais íntimos que eu tenho aqui dentro e deixei chegar num ponto em que eu não estava mais conseguindo organizar minha vida em todos os sentidos. Físico, espiritual, matrimonial, paternal, nada. E aí Deus olhou para mim e falou assim: para que você tem uma família? Para que você ajudou a constituir uma família se você não está confiando naqueles que podem te ajudar? E a partir daquele dia, eu tomei a minha decisão. Vou sim trazer os meus problemas, vou sim pedir ajuda, porque sozinho eu não vou conseguir. Sozinho eu não vou conseguir levar meu matrimônio, sozinho eu não vou conseguir levar minha família, sozinho eu não vou conseguir ajudar a levar a missão família enraizada. Não vou. É muito peso. Muito peso. E assim a gente brinca, né? A gente fala nosso currículo, né? Lá no mundo o pessoal fala seu currículo. Estudei isso, estudei aquilo, estudei aquilo, estudei aquilo, né? E eu falo que na igreja meu currículo é uma esposa, uma mãe, uma sogra, 13 filhos, uma neta, 15 afilhados de batismo, 30 afilhados de casamento, 14 filhos casais espirituais e mais um monte que busca ajuda na minha vida. É muito peso. Se eu não estiver junto com vocês na oração, poderia chegar uma hora que eu ia desmontar. E essa preocupação que chegou em mim, essa exortação que chegou em mim, eu precisava trazer para vocês. Porque as minhas angústias e o que eu passei, pode ser que alguns de vocês possam estar passando e ainda não confia por algum motivo nessa família. E se ainda não confia sim no Senhor, que é só Ele que vai poder te dar a salvação, e através dele pede para que Ele ilumine no seu coração alguém da família que pode te ajudar. Quem tem mais que 2 filhos vai entender o que eu estou falando. Os filhos estão lá brigando, aí um bate no outro, um apronta, ele vai correndo para o papai e para a mamãe, né? Pai, ele me bateu, pai, ele me xingou, mãe, olha o que ele fez comigo. Não é assim? As crianças na escola: tia, professora, olha aqui, me empurrou. E no casamento, a gente pede para quem? Não tem pai, não tem mãe, não tem professor. Às vezes a gente se sente abandonado. Mas a graça de Deus permitiu que a gente tivesse essa família. Onde eu não vou buscar a Camila e o Rondinei para apontar o dedo para minha esposa e falar assim: ela está fazendo mal para mim, conversa com ela. Mas eu vou com a minha esposa e falo assim: estamos passando por uma dificuldade.
mesmo que você não possa fazer nada, reza por nós. Então, de verdade, eu vou encerrar aqui, a gente vai fazer uma breve oração, pedindo para vocês, implorando para vocês, sejam membros sadios, porque como membro sadio, a gente pode ajudar outro membro que possa adoecer. E no meio de nós, o inimigo está atacando. O inimigo está atacando nós, cada um de nós, porque nós estamos preparados para o combate, para levar ele para outros casais. O inimigo está frustrado porque a gente quer buscar a santidade no casamento. E o inimigo está frustrado porque nós estamos no período da quaresma. Então, que nós possamos ter isso no nosso coração a partir de hoje. Não somos um movimento, não somos um grupo, não somos um monte de casal que vai fazer churrasco e jogar truco. Nós somos famílias, casais, com o mesmo objetivo, de buscar a santidade, levar a santidade para a família e levar a santidade para outros casais. Quem está com seu esposo, com a sua esposa, dá a mão para ele, não precisa nem levantar, dá a mão. Se quiser levantar e abraçar também, se quiser ficar olhando no olho também, mas dá a mão. Quem não está, senta com ela, Shirley. Dá a mão vocês três, porque a família enraizada, você também pode sentar lá. Senta, ó, senta Shirley. Senta com a Janaína, fica 2 e 2, pronto. Porque quando nós começamos lá atrás a proposta da família enraizada, a gente tinha uma mira porque é o que a gente enxergava, né? Ah, nós somos casais, vamos reunir os casais que agora a gente vai bombar, vamos virar santo, né? Mas aí Deus começa a atrair, né? Trouxe a Cris, que não é casada. Ah, Cris, cuida das crianças pra gente, você pode ir lá cuidar. Aí quando a gente menos vê, a Cris, eu sou família enraizada, eu quero uma camiseta, eu quero falar em nome da família enraizada, e isso alegra o nosso coração. Quando a gente vê os nossos filhos, né, de muitos de nós, que falam assim, eu sou da família enraizada, né? A gente percebe que ser família enraizada não é ser casal. Ser família enraizada é ser uma família enraizada. E nós vamos acolher todos os que precisarem. Talvez a gente não vai conseguir dar todo o suporte, mas a gente vai acolher porque é isso que Deus nos pede. Feche seus olhos de mão dada com o seu esposo, com a sua esposa, ou de mão dada com alguém. E nós possamos agora digerir, alimentar o nosso coração com tudo que foi falado aqui. Com tudo que nós ouvimos, com toda a exortação que o Senhor fez no nosso coração, na nossa vida. Que possamos refletir desde as primeiras palavras que nós somos membros de um mesmo corpo. Que nós somos galhos ligados à mesma videira. Que nós morreremos se estivermos sozinhos. Que nós adoeceremos se não estivermos ligados ao corpo. Que precisamos estar sadios para que o corpo inteiro esteja sadio. Vamos lembrar que nós estamos enraizados como irmãos, para que essa irmandade se torne um grande amor entre nós e que possamos evangelizar e sermos reconhecidos como Igreja de Cristo, como Igreja Católica, como Missão Família Enraizada, pela maneira com que nos amamos. Vamos lembrar que somos enraizados na palavra. Assim como hoje eu peguei toda a pregação voltada na palavra, que nós possamos nos enraizar na palavra de Cristo, buscar o que nós precisamos da nossa vida na palavra de Cristo. Que nós possamos buscar a nossa vida dentro dos sacramentos. Que nós possamos regularizar as nossas vidas para que possamos receber os sacramentos. Para que nós possamos deixar verdadeiramente os pecados de lado, para que não afete o corpo, não afete o matrimônio e não afete a minha vida sacramental diante da Eucaristia. Que possamos ter claramente, nitidamente, diante de nós, dos nossos olhos, do nosso coração, essa necessidade e vontade de estarmos limpos, transparentes e dignos diante do Senhor. Que nós possamos, ao encerrar esse dia, saber que nós temos uma família. Independente da minha família de sangue, se ela me apoia ou não me apoia, independente dos grandes amigos de infância que está sempre pronto a estar comigo, hoje o Senhor permite que
que nós tenhamos essa família, a família enraizada, aonde fazemos toda questão, todo desejo e toda vontade, que como membros, o corpo seja a igreja e a cabeça seja o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E que a nossa mãe, Maria Santíssima, como mãe da cabeça, possa realmente ser a minha mãe e eu possa entregar a minha vida, a vida do meu marido e da minha esposa, a vida dos meus filhos, a vida da minha família e hoje, em especial, a vida, saúde e espiritualidade da família enraizada nas mãos de Maria, para que ela seja a nossa mãe e a nossa protetora. Em nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.